Você, Ricardo, boa noite. Boa noite, gente. Eu sou o Ricardo, sou amigo do João há muito tempo, da Casa do Caminho, e basta isso, já dispensaria as apresentações, né? Casado, avô, tenho 2 netos, e tenho aqui em casa 4 gatinhos, quer dizer, 2 gatas, 2 gatos. E a Fifi, que é a minha poodlezinha, que me adotou. O dono dela havia morrido, e a gente estava pedindo a Deus um bichinho para substituir a minha outra poodlezinha, que é minha neta, que está com o Luiz Ricardo, que é meu filho, né? E aí uma boa alma me avisou que tinha esse cachorrinho. Então a gente foi lá em Itapecerica e ela adotou a gente. O dono, como eu disse, havia desencarnado e assim foi. E é isso aí. Tá bom? Sou engenheiro, me interessei por esse tema que sempre conversando com o João, né? E graças ao João eu descobri que não precisava comer carne. Olha que maravilha! Eu sempre tive uma repugnância danada, mas é aquele contexto de doutrinação, né? Ah, você tem que comer carne, senão você morre. Eu descobri que eu estava me matando, né? Então, é isso. Tá bom, gente? Falar hoje de sofrimento dos animais. E, João, você passa o próximo slide, por favor. Uhum. Eu estou seguindo a base que o João tão bem fez, né? Para que a gente possa ter um trilho aí e não perder o rumo. Há muita discussão acerca de por que os animais sofrem. Que os animais sofrem, a gente sabe. Eles, às vezes, ficam doentes, ficam com dores, dá para perceber, tanto pela expressão como pela fisiologia, que se fizer algum análise de laboratório, alguma coisa, percebe-se que há alterações. Então, pela expressão dos bichinhos, a gente consegue perceber que eles estão sofrendo. Quando eu falo bichinhos, a gente está falando de bichos grandes também, boi, é, elefante e tudo mais, né? A gente fala com carinho. E aí a gente pergunta, para nós que somos espíritas e para os espiritualistas, por que os animais sofrem? E aí o pessoal fica sem muito entender, mas se a gente perceber que nem todo sofrimento que existe nesse mundo é por falta, como diz na linguagem católica, por pecado, né? Vai sofrer porque pecou. Tem muito sofrimento que é sofrimento que a gente poderia categorizá-lo como sofrimento de educação. Por exemplo, preparar uma aula, eu imagino quanto que o João não sofreu. Eu fiquei aqui botando a cereja em cima do bolo. Todo esse trabalho foi por conta do João e desse grupo, organizar o grupo, tudo mais. Então, foi um sofrimento. Ele privou-se de dias de sol, privou de uma série de outras coisas no trabalho profissional dele, dedicou a isso e nos traz esse presente, influencia tanta gente. Então, foi um sofrimento, educação. E tem o sofrimento expiação. João, você pode passar o próximo, por favor? Que é o sofrimento que acaba acontecendo em função da consciência em que a pessoa, quando o ser tem consciência de que está errando, ou então por negligência ou por ignorância, né? Tanto faz, ou por querer mesmo. Então, esse sofrimento, quando se ele atropela uma lei natural, ele recebe uma consequência. Mas aqui nós vamos dar uma lidinha no que tem na dor, que faz com que os animais sintam esse sofrimento, que é um sofrimento de educação. Então, está te falando aqui no slide. A dor nos animais é um agente de excitação psíquica, auxiliando o despertar das faculdades do princípio inteligente. Então, pela dor, o princípio inteligente que estagia no animal vai desenvolvendo o instinto e estruturando as condições psíquicas necessárias para adentrar logo adiante no reino humano.
João, você passa o próximo, por favor. Então, a gente vê aqui, nesse slide, os animaizinhos, que eu chamo os gorilas, agradando ali um bichinho que é um filhotinho. Então, todas essas condições. Pode passar o próximo. E nessa experimentação que os animais passam, a necessidade de buscar alimento para os filhotes, a necessidade de preservar a cria. Então, é um certo sofrimento para a busca, para alimentar o passarinho, buscando alimento o dia inteiro para alimentar os filhotes. Então, isso é um desgaste, um sofrimento, mas é um sofrimento que vai ensinando a ele o trabalho de persistência. Junto com o instinto, vai acontecendo isso. Então, aqui, causas do sofrimento, que esse slide está bem explicadinho, né? Nos homens tem expiação, nos animais não tem. Por que os homens têm expiação? Porque a maioria das vezes erram por negligência, por omissão, por maldade mesmo, né? E está sujeito à lei de causa e efeito. Nos animais não estão sujeitos à lei de causa e efeito, porque eles não têm a intenção de provocar o mal nos outros. Mas eles, às vezes, recebem alguma ação da própria natureza para que eles aprimorem o instinto. É isso que eu entendo. Para que ele aprimore o instinto, aprimore a inteligência. São aquelas micro reações que o ambiente retorna ao animal, às vezes até o extinguindo, né? Para que ele possa ir aperfeiçoando cada vez mais. Eu acredito particularmente que deve existir aí um mecanismo de registro de experiências nos animais que aprimoram determinados instintos. Tem aquela velha história do macaco que começou a quebrar com uma pedra se não me engano, nozes, e, de repente, os macacos que estavam na região toda começaram, em ilhas diferentes, começaram também a ter o mesmo comportamento. Parece que a função paranormal, a função psi, também ajuda nesse intercâmbio de informações entre os animais. Você pode passar o próximo, João? Seres humanos possuem consciência de Deus, consciência de si mesmo enquanto espírito, consciência das leis morais, consciência da verdadeira vida. Os animais têm consciência da individualidade, eles se percebem como indivíduos. Estão em aprendizado do amor e amor ao próximo também, porque eles se cuidam entre si. A gente pode observar essa questão de aprendizagem do amor ao próximo pela amizade que existe entre os animais, até de espécies diferentes. Há inúmeros relatos a esse respeito, por observação de comportamento dos animais no habitat deles próprios. E é importante destacar que a observação do comportamento dos animais nos habitats naturais deles, eles não distorcem as reações. Quando se coloca o animal no laboratório para observá-lo, ele fica num estado de estresse. Então, na natureza, a gente percebe os animais fazendo cuidados, às vezes, uns com os outros. Tá? É isso. João, pode passar o próximo? Bom, aqui, na questão do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é a pergunta, né? Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E a resposta é a seguinte: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, é uma transição. À medida que os animais vão crescendo em complexidade orgânica, eles também vão crescendo em complexidade de comportamento. Tudo se encadeia, tudo certinho, inclusive a questão do pensamento.
Dizem que o pensamento, aí você me corrige, hein, João, mas é um entendimento meu. Dizem que o pensamento é descontínuo nos animais. Eu não vejo isso muito, como engenheiro, né? A gente não vê isso muito com muito bons olhos. Eu acho que o pensamento ele é contínuo, mas deve haver consideração de menos eventos para a tomada de decisão. Ou seja, coloca numa sala um ser humano trancado, ele vai direto na porta, porque ele já tem a experiência da porta, já tem experiência de onde abre, como é que abaixa tudo. Coloca um bichinho numa sala, ele vai tentando, procurando sem ter uma saída. Ele sente que tem que sair, mas ele não sabe. Pega um gato, mais ou menos, que observou o ser humano, ele já vai para o lado da porta, ele já começa a aprender. É interessante. Só que o que ele considera para a tomada de decisão dele são menos eventos. Vamos falar na linguagem popular, é menos inteligente um pouquinho, ele tem menos arquivos para poder tomar decisão. João, passa, por favor, o próximo. Uma ajuda do espírito de Joana de Ângeles. Deste modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individualização. Então, à medida que vai acontecendo essas dificuldades, esses sofrimentos, essas necessidades para que o animalzinho sobreviva, o instinto está impulsionando o animalzinho a sobreviver, cuidar da cria, fazer a casinha, fazer tudo. Ao mesmo tempo, ele está aprendendo, ele está determinados caminhos que são melhores para obter aquela comida, ele consegue, às vezes, perceber uma situação melhor, ele vai aprendendo. Próximo, por favor. Uma pergunta muito comum é se os animais conservam, após a morte, a sua individualidade e a consciência de si mesmo. A resposta dos espíritos. A individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. É como se eles estivessem, de uma certa forma, num estado de transição entre uma encarnação e outra. Então, fica um pouco mais nebuloso. Eu confesso a vocês que eu tenho algumas dúvidas a esse respeito, porque a gente observa relatos de pessoas que veem espíritos de animais junto, vivendo na casa. Tem muitos relatos de médiuns que percebem espíritos de animais ao longo de toda a história. Então, aí é uma dúvida. Como nós estamos estudando e vocês falam, pô, o Ricardo é educador, vem aqui apresentar dúvida. Vou sim, vou perguntar coisas para vocês. Tá bom? João, o próximo, por favor. Aqui a gente está falando da consciência dos animais, né? O sofrimento que eles possuem e a consciência, vamos dizer, da emoção, a consciência social, emocional que eles possuem. Então, o relato desse artigo da Revista Espírita está falando que um cão possivelmente tinha se suicidado. Ele tinha sido contaminado por vírus da raiva. E o pessoal, naquela época, tinha muito medo da contaminação com as pessoas. Então, eles afastaram esse cão da família e esse cãozinho sentiu muito essa rejeição. E, numa ocasião, ele passou alguns dias, ele ficou tão mal que ele pegou, deu a impressão de que ele estava se matando ao pular num lago gelado. Tá? João, você pode passar? Próximo. Ele sentia tristeza, ele ficou totalmente, teve um comportamento, vamos dizer assim, suicida. Ele se matou. Próximo, por favor.
A história nos conservou a lembrança de cães fiéis que se votaram a uma morte voluntária por não sobreviverem aos seus senhores. O que acontece? A gente vê muitos casos relatados de cães e outros animais que entraram num estado de tristeza profunda quando perderam os seus tutores. E não só quando perderam seus tutores, quando perderam também seus pares, parentes, pai, mãe, filhotes. Nós temos um livro que chama Quando os Elefantes Choram. É uma pesquisa sobre a emoção dos animais. E lá relata diversos casos com diversos tipos de animais que mostram bem esse comportamento de tristeza, de perda, e muito evidente, a coisa extremamente constatada. Embora existam os negacionistas que não aceitem isso. O próximo, por favor. Aqui está um outro exemplo, né, de um cão que ficou junto do leito do dono e, finalmente, eles haviam feito uma pira para queimar o cadáver e o cão pulou em cima da pira. Tá? É um caso relatado. Sabe-se lá porque o cão tomou essa decisão. Talvez ele não soubesse ficou muito triste com a morte do dono e se jogou na chama, coitadinho. Ele deve ter feito isso daí por desespero mesmo. Próximo, por favor. Aqui é mais um outro caso. Tá? O cachorrinho pulou também. A gente vê muito desses casos, a gente vê casos diversos. E essa questão dos sentimentos que a gente está falando aí, sofrimento, né? Tem o caso de um papagaio cinza que, dias antes dele, na noite em que ele morreu, né? Ele despediu-se da tratadora dele, de quem estava estudando, e disse para ela, até amanhã. Ela respondeu, até amanhã. E ele disse, eu te amo. E naquela noite ele faleceu. Foi um experimento que ela conseguiu ensinar para o papagaio a linguagem e vários... ele manifestava as emoções, ele manifestava pensamentos, ele conseguia deduzir coisas. Uma inteligência ainda rudimentar, mas a inteligência emocional bastante desenvolvida, talvez mais do que muita gente. O próximo, por favor. Escorpiões também, tá? Por instinto, cães que morrem de inanição, isso é muito comum, a gente vê, né? Tem uma perda, o bichinho fica triste. Escorpião cercado por carvões em brasa, ele também se auto-extingue. Há uma explicação para isso dos reducionistas, né, que diz que o escorpião resseca, por isso que ele se autopica. Fala, com a cauda ele se mata, né? Mas isso daí é forçar uma explicação. O próximo, por favor. Bom, causas do sofrimento dos homens e do sofrimento dos animais. É a questão 607, parte da resposta. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Questão 23, espírito, o princípio inteligente do universo. Isso é aquilo que nós estávamos falando. A evolução ela não dá saltos. E na questão da evolução, os animais lentamente começam a adquirir a percepção de si próprios, começam a aprender algumas coisas e, às vezes, fazem determinadas tarefas por treino e atividades muito mais rápidas que nós. No caso de treino de macacos,
feitos na pesquisa da época da NASA, que eles estavam utilizando animais para colocar em órbita, percebeu-se que determinados macacos tinham a capacidade de dizer a sequência de lâmpadas que se acendiam aleatoriamente, muito mais quantidade de sequências do que o ser humano. Então, o aprendizado ele estava sendo ali treinado, como se treina um ser humano. E interessante que um dos animais, quando foi em órbita, conta que houve um acidente com os equipamentos da cápsula e o animal tomou uma atitude em que foi extremamente racional ali, que preservou a ele e ele pôde voltar para a Terra. Era uma macaquinha. Então, ela foi treinada e ela respondeu rapidamente quando aconteceu. E foi até mais além um pouco do que havia sido treinado. Ou seja, o animal tem consciência e percebia. E valeu todo para ela esse esforço, esse aprendizado, que foi um sofrimento para ela, mas ela está evoluindo. Como a gente está falando de sofrimento, está aí o resultado. Ao próximo, por favor. Então, pergunta o Kardec aos espíritos. Gente, o Kardec faz essas perguntas para os espíritos na época que o Darwin estava vindo com aquele teoria da seleção natural, que não explica nada a respeito da evolução. Ele é simplesmente o que o Darwin mostra, é um mecanismo de seleção. Básico isso. E o Kardec, com os espíritos, já estavam fazendo essas perguntas, que mostram um princípio e uma evolução. Porque a ciência que o Kardec pegou foi a ciência espírita, que ela começa onde a ciência materialista para de explicar as coisas e aí fica dogmaticamente tentando dizer que tudo acontece no âmbito da matéria. Olha só, os animais progridem como o homem por própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta dos espíritos: pela Vamos desligar o força. microfone, por gentileza, Patrícia, desligar o microfone. Pode continuar, Ricardo. Resposta: pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. Então, voltamos a falar, os animais não aprenderam ainda totalmente, não têm consciência total das leis naturais. Eles vivem através das leis naturais, mas eles não têm aquela intenção de fazer o mal. O que eles fazem é instintivo. Quando começa a progredir muito, vamos dizer, progredir, né? Aí eles humanizam de fato, viram os homens e aí dá ruim, né? Aí fica como nós, arrumando karma, fazendo besteira, mas tem uma razão de ser também. Se a gente está aí toda hora testando as leis naturais, é sinal que isso daí tem que ser feito para a gente poder evoluir também, desapegar dessa matéria. João, por favor, o próximo. Lei da destruição. Isso é bem lembrado. Está no Livro dos Espíritos, questão 734. No estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. Gente, nesse ponto, eu acho que a gente começa a falar mais a sério da questão do sofrimento dos animais. Porque aí entra a questão do sofrimento por crueldade. Vou falar isso por mim. Tá? Se estiver errado, vocês me corrijam. Mas é aí o sofrimento que o ser humano coloca em cima dos animais. Porque até então, o que a gente estava falando era a questão por que os animais sofrem. A gente percebeu que tem todo um mecanismo divino orientando isso. E aí a gente cai nessa questão, né? O ser humano ele está testando as leis naturais. Toda hora, devido ao ego, ele ultrapassa o que é de bom senso. Então, aí a gente tem aqui, né? O abuso jamais foi direito.
Então, quando o ser humano sai da necessidade básica, por exemplo, alimentação carne, o ser humano sai da necessidade básica no momento que ele começa a perceber que ele tem outras alternativas. Mas aí ele fala: não, mas eu não consigo, eu estou acostumado. Ah, mas os animais estão aí para nos servir, né? Então começa com essa racionalização e aí começa a acumular consequências para ele próprio. E é o que a gente vai falar daqui para frente. É o próximo, por favor. E aí o Kardec, naquela época, perguntou novamente para os espíritos: que pensar da destruição que ultrapassa o limite das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem necessidade. E aí os espíritos são muito claros, né? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, olha isso, gente. Ele falou bestialidade, ele não falou nem instinto, hein? Poderia falar predominância do instinto. Por quê? Porque os animais também caçam, comem a carne dos outros, tudo. Mas aqui é predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, gente, volto a falar aqui que nas outras vezes que nós ajudamos o João, tivemos a oportunidade de estar aqui, isso me marcou muito. E eu falo o seguinte: será que a gente tem necessidade de tratar os animais como nós tratamos hoje? Fica a pergunta. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará conta do abuso da liberdade que foi concedida, pois, nesses casos, ele cede aos maus instintos. Os maus instintos, né? João, próximo, por favor. A resposta do Espírito da Verdade permanece atual quanto em 1857, trazendo a nós a realidade intelectual mediante todo o progresso da indústria, da medicina, da física. Nós perguntamos: necessitamos da pele dos animais para nos vestir? O couro dos casacos de pele não tem necessidade, né? A gente tem tanto tecido bonito, artificial, fácil de lavar. Somente quem lida com roupa em casa, né, sabe que é muito mais fácil lavar um tecido artificial. Você pode lavar na máquina, depois joga na secadora e babau, pendura no cabide, nem precisa se preocupar em passar, né? Necessitamos realmente realizar testes em animais para progredirmos? Será que precisa, gente? Olha, animais em cativeiro, animais em laboratório têm um comportamento estressado por natureza e nem sempre funciona. Ou melhor, na maioria das vezes, os resultados são totalmente distorcidos. Então, esses testes em laboratório são absolutamente cruéis e desnecessários e até danosos aos seres humanos. Nós vamos ver daqui a pouco mais detalhes. Necessitamos de usar os animais para ensino como cobaias vivas? Isso ainda, eu não sei se ainda acontece aqui no Brasil, mas na época que eu estudei no científico, infelizmente a gente presenciou essa crueldade, com finalidade nenhuma. Teve gente que saiu da sala, desmaiou, e com razão, né? Eu fui um desses. Necessitamos da carne para suprir as necessidades nutricionais do nosso corpo? Existe aí um mito com relação a isso, né? De que a gente precisa de proteína, que só a carne pode dar. Isso é um mito. A gente precisa de nutrientes, e os nutrientes são disponíveis nas leguminosas, nas verduras e tudo mais. Só para informação, porque eu sei que vai ter uma aula sobre isso. Lá. Vai ter, né, João? Vai, semestre que vem, isso. Só para informação, de que cada 100 quilos de grãos cereais
que dão proteína, 100 quilos de proteína de origem vegetal, se nós quiséssemos produzir proteína, carne, a gente aproveita somente 800 gramas. É muito pouco, gente. De cada 100 quilos, você consegue pegar... Desculpa, 8 quilos. Não é 8 gramas, é 8 quilos. Então, é quase 8 a 10%. O resto joga tudo fora. Vocês imaginam quanto de área cultivável que a gente está desperdiçando. Mas isso é assunto para outra aula. O próximo, por favor. Diversões usando animais, rodeios, né? Vaquejadas, touradas, rinha de galo, rinha de cães. Gente, eu assisti tudo isso. Tá? É um negócio macabro, dantesco, repugnante. Eu era jovem quando tinha isso no interior. Mas era o costume, né? E eu não entendia nada por que faziam isso. Necessitamos vender animais para nosso sustento? Será que o ser humano precisa montar frigoríficos tipo Auschwitz para poder ganhar a vida? Não seria melhor voltar à inteligência para poder, à tecnologia para poder fazer alimentos mais saudáveis, mais úteis para o nosso sustento? De outra forma, necessitamos sacrificar animais sadios para evitarmos superpopulação animal e zoonoses? Não tem necessidade. Se a gente for ver, não tem. Mas sempre é aquela análise na nossa população de custo-benefício. Como animais são simples máquinas para o nosso cotidiano, as pessoas acham que animais são máquinas e não tem sentimento, não tem nada. Então, qual que é o mais fácil, né? Vamos sacrificar, isso é mais barato. Necessitamos nos utilizar de produtos de origem animal como ingredientes dos nossos como ingrediente dos nossos produtos de beleza para estimular nossa vaidade. Agora o pessoal está tomando cuidado com isso. E a gente vê aí muitas lojas que vendem esses cosméticos colocar ali, né, um aviso: olha, nós não utilizamos animais para fazer os testes, tal. Porque, gente, era um absurdo, era uma tortura. E nem sempre dava certo, que o que era liberado para os animais causava problema nos humanos. O próximo, por favor. As pesquisas também absurdas que são feitas com os animais, a começar daquelas que eu relatei para vocês, como eu assisti na época que eu era estudante, professora de biologia, querendo mostrar o sistema digestório, respiratório, tudo, sacrificando animais em em laboratórios, sem necessidade disso. Então, a gente vê aqui, né, um exemplo. A equipe do professor Pappenheim, da Universidade de Harvard, Estados Unidos, muito bacana, né? Depois de descobrir que o cérebro desperto produz uma substância que se acumula em torno dos centros do sono e que o sono se manifesta depois que essa substância completou o seu ciclo, retirou doses do líquido do cérebro do carneiro, injetando em ratos e coelhos que adormeceram. Conclusão científica. Aos que sofrem insônia, recomenda-se uma trepanação do crânio com injeção cerebral de um líquido proveniente de cérebro do carneiro. Tem cabimento isso, gente? É melhor tomar pinga, não é não? É melhor tomar cachaça. Desculpe, eu não posso tomar nada disso que me faz mal. Bebida nunca mais não é possível. A próxima, João. Aqui tem um absurdo, gente. Parece as experiências que o pessoal fazia em Auschwitz ou lá nos campos de concentração, tanto também os campos de concentração da Sibéria, que eles colocavam os presos no frio para poder saber quando que morriam, né? Ou punham um preso infectado junto dos outros para ver qual é que era a sequência de transmissão, e aí chegavam à conclusão que transmitia a doença. Fazem isso com os ursos polares, que alguém muito lá bem subvencionado
pelas empresas, descobriram que contaminação de petróleo, né, prejudica os animais. E eles fizeram os ursos ingerirem petróleo para saber como isso é grave para eles. Conclusão científica. Pode passar a próxima? Conclusão científica foi muito importante. Deve-se manter os ursos afastados das marés de petróleo. Olha que beleza! Gente, isso é sério. Isso está sendo feito. Olha, aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, há uns 10 anos atrás, eu estava lá e eu vi uma série de macacos. Eu acredito que devia ser ou chimpanzés ou macacos grandes, num estado de depressão absurdo, num telado, numa área cimentada, e eles ali, sabe? O pessoal me disseram que estavam fazendo um estudo sociológico para ver como é que o animal se comportava. Põe um cara dentro de uma cela de cimento, né? E ver como é que a pessoa se comporta. Será que dá para tirar a conclusão? A pessoa está em estresse, está fora do habitat, está com alimentação diferente, não tem afetividade, não tem os parentes ali. Os animais precisam de parentes animais, tá? Eles precisam estar juntos. E, no caso, ali estava aquela judiação. E aqui a conclusão é absurda, né? O próximo, por favor. Aqui, ó, outras coisas absurdas. Os animais são amarrados, né, em uma salinha e jogam fumaça o tempo todo neles. A gente sabe que esses vapores são tóxicos, né? E mesmo sabendo que eles fizeram para depois serem dissecados e estudar o efeito das substâncias no organismo. Não tem cabimento nenhum isso, mas por que vai fazer esse tipo de experimento, né? Para saber que prejudica e a gente quer saber como é que faz. Você vai saber que prejudica o animal, vai ter a fisiologia do animal que é diferente da nossa, não vai chegar a conclusão alguma. Eu espero que essas experiências estejam sendo minimizadas no mundo. Porém, na pesquisa que eu fiz essa semana, eu sei que ainda tem muitos locais, pessoal fazendo pesquisas com radiação atômica, para ver o que acontece com os animais, para ver as mutações que acontecem. Gente, é um negócio horroroso. E nós, como espíritas, depois a gente vai pedir ajuda para os benfeitores espirituais limparem os miasmas do mundo que nós sujamos. É muito complicado, né? Vamos no próximo. Experimentos de comportamento, aprendizado. A finalidade é o estudo do comportamento de animais submetidos a todo tipo de privação. Elétricos para aprendizagem, indução a estados psicológicos estressantes. Esses estudos são realizados através da abertura do cérebro em diversas regiões, implantação de eletrodos, e assim vai. Então, esses são estudos que são feitos sem muito objetivo, porque a nossa ciência ela usa um negócio que chama-se engenharia reversa. Ou seja, o que é engenharia reversa? Você pega um produto que foi lançado no mercado do concorrente e desmonta aquele produto para ver se você consegue produzir algo, aperfeiçoar o seu produto. Então, uma fábrica como a Volkswagen lança no mercado um carro. Logo em seguida, o GM, outras empresas, compram o carro, desmonta para ver se tem alguma coisa. Funciona para engenharia? Funciona. Engenharia reversa funciona, ótimo, espionagem, tudo. Mas para bicho, é um negócio meio bizarro. Não tem cabimento. Precisa ter aí uma certeza de que realmente vai funcionar. Nada melhor que fazer no próprio ser humano, se ele tem uma lesão, se tem alguma coisa, poderia ser feito próprio no sentido naquele local, naquele cérebro, naquele sistema nervoso específico. Porque quando se faz num, nem sempre dá certo no outro. Então, é jogar dinheiro fora, provocar muito sofrimento e os resultados são pífios. Principalmente numa ciência que é materialista, que não considera a existência do espírito. Ou seja, o pessoal fica estudando. Um exemplo para vocês entenderem: eles estão dissecando o celular, descobrindo que tem um monte de pecinhas
E aí vão procurar lá dentro o João, vão procurar a fala que a gente está tendo aqui, mas nós não estamos dentro do celular, né? Então, são experimentos que são conduzidos à luz do materialismo, totalmente absurdos. Vamos ao próximo, por favor. Exemplos dessa crueldade, né? Animais têm parte do cérebro são colocados em labirintos e aí são estudados, recebem choques para poder ver se comportam de forma diferente, ou seja, vão fazendo uma lesão atrás da outra, tentando comprovar alguma situação, que é um negócio absurdo. Mais cruel ainda são filhotes que são separados das mães e aí colocados em celas que às vezes são iluminadas dia e noite, tudo branco. São colocados em ambientes assim, sem nenhum contato com o ser humano, para estudar como é que o animal fica em estresse. Pô, faça-me o favor, né? Não vai chegar a conclusão nenhuma, vai chegar à conclusão que o animal fica estressado, no máximo. Né? Próximo, João, por favor. Novamente, essa questão do livro dos Espíritos. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades da segurança? Da caça, por exemplo, quando não se tem por objetivo senão o prazer de destruir sem necessidade. E aqui nós realmente voltamos para relembrar, né? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Gente, volto a falar, a nossa ciência ela é materialista, ela considera os animais totalmente sem sentimento, porque existe no mundo um negócio chamado psicopatas, que são pessoas que não têm sentimentos. E os psicopatas lidam com as pessoas que têm empatia, simulando a simpatia e a empatia para dominar. Então, nós estamos hoje num mundo que está cheio de psicopatas jogando essas ideias de que animal não tem sentimento. Né? Até pouco tempo, mulher também não tinha. Né? Até os escravos não eram como se fossem animais. Então, nós temos nesse momento começando a nascer consciência acerca do sofrimento dos animais e a necessidade de tratar os animais bem. E quando a gente fala em algum lugar que a gente é vegetariano, já vem aquela tirada. Ah, você tem dozinha dos animais, né? Ou então você vai morrer, né? Ou então, ah, não, mas você está falando que os animais sofrem porque você foi vítima do bullying causado por filmes que foram pagos por associações de gente que querem modificar o mundo e que ficam dando ênfase ao sofrimento dos animais, mas os animais não têm sentimento. Então, eu ouço muito isso, né, das pessoas. Infelizmente, é essa cabeça que existe. Vamos ao próximo, João. Aqui nós estamos tendo algumas pontuações por exemplo, de produtos que foram desenvolvidos e testados em animais que não deu certo em humanos. Né? Sacarina causa câncer em ratos, mas inofensiva para humanos. Ou seja, se fosse acreditar no resultado da pesquisa, a gente não ia ter a sacarina até hoje. O lítio, que é para tratamento de psicose maníaco-depressiva, ele funciona no ser humano, mas nada disso foi constatado em pesquisa de animais. Eu tive amigos, e tenho um amigo que toma o lítio, dosagem para ele manter o humor estável. Como é que isso foi descoberto? Foi descoberto testando realmente em humanos. Próximo, por favor. Aqui eu não conhecia, mas graças ao João, eu estou sabendo que os medicamentos que às vezes funcionam para a gente não funcionam para os animais e pode até matá-los, e vice-versa. A penicilina mata porquinhos da Índia, porém pode salvar seres humanos com infecções bacterianas. A aspirina pode ser fatal para gatos. Olha, aprendi isso com o João. Mas é eficiente analgésico para o homem. Né? Vamos ao próximo. Arsênico. Olha aí, ó.
Quer uma balinha de arsênico, né? Não. Mas ovelha e rato pode comer arsênico. Caramba! Meu. Morfina é um sedativo para o ser humano, porém excita gatos, cabras e cavalos. Dá o efeito paradoxal neles, né? Beladona é inofensiva para coelhos e cabras, torna-se fatal ao homem. A salsa mata papagaio e as amêndoas são tóxicas para cães, servindo ambas, porém, a alimentação humana. Quando eu como amêndoa aqui, a Fifi fica do lado, eu falo, negativo, vou te dar outra coisa. Próximo, por favor. Talidomida. A gente sabe o que aconteceu na talidomida. Quem que viveu na década de 50, 60, o estrago que fez com paralisia infantil, deformações, tudo mais, né? E foi teste feito com animais, né? Em ratos, sem nenhum efeito colateral. Os ratinhos, ó, bacana. Só que sobrou para nós, né? Vamos ao próximo. Olha, doentes renais que destruíram sua função hepática tomando analgésicos, tipos como seguros, quando testados em animais. CFC clorofluorcarbonetos, que foram considerados confiáveis, após testados em animais, causaram o famoso buraco da camada de ozônio. Aí mudaram o propelente dos sprays. Próximo, por favor. Se os animais estão isentos da lei de ação e reação em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assuntos aparentemente selecionados à injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. Ou seja, gente, voltando ao que nós falamos, né? Sofrimento, expiação, e o ser humano está sujeito a isso, porque o ser humano segue o ego, é uma fase nossa de evolução, antes que a gente atinja a angelitude, e olha, vai demorar tempo pelo visto, viu? E a expiação que os animais passam, né? Aliás, a educação que os animais passam pelo sofrimento. Então, sofrimento e educação, nós temos a oportunidade de sofrimento e educação? Temos. Podemos transformar o sofrimento, extinguir em nós o sofrimento e expiação? Podemos e devemos. Como nós fazemos para extinguir esse sofrimento e expiação em nós? Observando, estudando e praticando as leis morais, de acordo com os ensinamentos que as religiões que estão aí disponíveis, os ensinamentos do budismo, os ensinamentos principalmente de Jesus, que foi extremamente prático. E os animais? Os animais um dia vão entrar na nossa fase, como nós chegamos. Nós somos animais mais ousados. Os animais estão chegando. E na medida em que a gente vai percebendo, os bichinhos vão acabar aprendendo uma série de comportamentos, desenvolver inteligência, e um dia os bichinhos vão estar começando a se tornar ousados como nós, e vão estar aí começando, né, a perceber, falar, puxa, ao invés de eu vou chamar meus amigos para caçar, né, mas na hora que eu pegar a presa, eu vou fugir e vou comer todinha sozinha. Ele vai ter uma indigestão. Da próxima vez, os amigos dele vão olhar para ele e falar, não, com você nós não caçamos mais não, porque some a caça. Então, ele está entrando na fase, não sei se o termo é correto, hominal. Começa a querer ser esperto, trazer tudo para si, né? Por egoísmo. E a gente tem que sair dessa fase. Nós já nos metemos nessa fase. Temos que aprender a lidar com isso. E ainda temos o instinto, que a gente tem que também aprender o instinto. Temos que aprender a lidar com o nosso instinto de procriação,
o instinto de alimentação excessiva, procriação excessiva, ou seja, o camarada vê um rabo de saia, sai pulando atrás, sem perceber o quanto isso traz de problema. O egoísmo, né? Que também é uma forma, o camarada naquele instinto de querer ter tudo, ele usa dos outros para angariar para si. Bom, João, acho que aqui a gente pode parar e abrir a perguntas. Uhum. Deixa eu... E se falhou alguma coisa aí, me corrijam. Não, foi Eu também ótimo. estou aprendendo, gente. Nós somos o sempre aprendiz. Vamos lá, pessoal. Quem pode abrir o microfone, fazer pergunta para o Ricardo? Nós temos 15 a 20 minutos de pergunta. Então, vamos lá, encher Ricardo de pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer, Cici, que já está na tela. Assim, eu queria entender só, assim, porque tem alguns animais que, tipo, que passam por sofrimentos causados pelo homem, assim, cachorro que às vezes são abandonados, cachorros que sofrem mutilações, gatos, eu não... Dói muito quando eu vejo esse tipo de situação. Aí, assim, tem situações que é parte de uma expiação para o ser humano, que está vendo esse sofrimento, que está passando por esse sofrimento junto com o animal. Olha, o que eu entendo é que esses sofrimentos que o ser humano impinge aos animais é uma responsabilidade muito grande, que a pessoa às vezes alega, não, eu não sabia. Espera aí, você não sabia ou não se esforçou por saber? Porque quando nós temos esse chamamento da nossa responsabilização desde a época de Jesus. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ontem eu abri o acaso, João, abri um acaso. Eu acho que eu vou pedir tanto para me dar inspiração, né? Veio aqui no capítulo 18, que é o capítulo que tem por título Muitos chamados e poucos escolhidos. E muito pedirá aquele que muito recebeu. Eu vou ler só um pedacinho. Está no item 10 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O servidor que soube a vontade do seu Senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade, que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Então, gente, é a questão da consciência. Por que o animal, quando está sofrendo na mão de um ser humano, é um sofrimento para o bichinho. Tá? Instintivamente, provavelmente, em outra vida, ele vai dar no pé. Por exemplo, os bois que são colocados no matador e são tocados por eletricidade e são empurrados, quando eles chegam na baia, prestes a serem insensibilizados humanitariamente, que é já vou dizer que 5% desses animais não são sensibilizados, eles sofrem durante o abate. Esses animais recuam, eles sentem, e esse sentimento deles fica arquivado neles, já é uma informação a mais que eles recebem. Essa informação provavelmente comunica-se telepaticamente, mediunicamente, naquilo que se chama alma-grupo. Fica pairando, olha, cuidado com o ser humano, porque ser humano é um bicho porcaria. Então, não chega perto deles. Então, animal, a gente percebe que os animais, às vezes, eles recuam perante as pessoas. E aprendem a perceber também, antes que nós até, o estado emocional e espiritual dessas pessoas. Quantas vezes nós, na nossa mediunidade, a gente não percebe pessoas que nos fazem afastar? Os animais estão em treinamento também para isso. Mas o ser humano, de qualquer forma, está sendo um instrumento para o escândalo, e o escândalo há de vir, mas ai por quem vier. E muitas vezes o escândalo é redundante.
Quantas vezes os animais estão sendo, já aprenderam, mas são pegos e massacrados pelo ser humano? É a condição do nosso mundo de expiações e provas. E a gente vê isso daí, agora eu vou cair naquilo que eu falo. Muitas casas espíritas, né, fazendo churrascada, muito bacana, tudo bem, mas precisam tomar consciência, porque eles não podem mais esquecer dos avisos. Olha, esse aviso que está no Evangelho tem 2000 anos. E o pessoal continua sapecando paulada em bicho, maltratando, largando cachorro abandonado gritando, largando... Quer dizer, todo esse sofrimento pode ser evitado, uma autoeducação. Eu estou falando dos espíritas, que eu nasci em berço espírita, eu me considero um espírita flex. Eu vou em igreja, eu vou no meio... Onde tiver a religião que faz o bem e que faz a gente crescer como ser humano, eu estou lá, estou aprendendo, sou o mais ignorante de todos. Mas a gente precisa conscientizar, principalmente os espíritas, porque eu vejo muitas sessões espíritas, pessoal, nós precisamos vibrar, né, pela humanidade, afastar tudo isso. E o que acontece? Sai de lá, manda um churrascão, pega um bifão, não toma consciência nenhuma, deixa o cachorro latindo, né? Então, você falou certo mesmo. É sofrimento para os animais? É. Infelizmente, eles estão lá sofrendo, estão gritando. Mas é um sofrimento educação, eles não têm aquilo lá, eles foram submetidos. Fica a responsabilidade com o ser humano. Por Não sei se eu favor. respondi. Posso fazer uma pergunta, João? Espera um pouquinho. A Eli tá... Depois você pergunta, Vivi. A Eli já estava na tela, já passa para você. Tudo bem? Eu também, João, estou na fila. Tá, então depois vai vir a Vivi, depois você, Carol. Vai, Eli, pode perguntar. Eli ou Elaine? Elaine, desculpa, você, Elaine, Tá, desculpa. ok, obrigada. Eu estou meio que em estado de choque, a gente sabe de tudo isso, mas quando é sintetizado assim, dá um calorzinho. Mas eu vou tentar ser mais enxugar minha dúvida. A gente compreende como espírita, a gente compreende o sofrimento humano. A ciência explica que se eu for uma fumante, eu posso contrair um câncer no pulmão. As pesquisas hoje explicam que se eu reter mágoa, se eu for uma pessoa rancorosa, eu posso ter um câncer. Mas o que explica um câncer num animalzinho que não é fumante, em outra encarnação também não fumou, ou não fez uso de maus hábitos, ou não guardou mágoa, né? É esse tipo de sofrimento nesses bichinhos que para mim são extremamente especiais, que eu não compreendo, isso me tira sono, sabe assim? É uma coisa que você pode mandar eu ler, você pode mandar eu pesquisar, mas ainda continua martelando dentro de mim esse porquê, por que eles sofrem. Uma vez no parque tinha um border collie numa cadeirinha de rodas. Border Collie, gente, o que é uma cadeira de rodas para um Border Collie? A vida dele é correr. E aí ele estava numa angústia, sofrendo, porque ele queria correr no parque, aquele monte de cachorro. E a dona dele, com muito amor, segurando a cadeirinha com muito carinho, sabe? Uma paciência. E aquilo me fez mal. Meu marido falou, calma, calma, ele está sendo amado. Mas eu falei, mas por que um bichinho desse precisa de uma cadeira de rodas, entende? Então, essa dor fica martelando dentro de mim. João, Oi. eu acho que você pode responder isso daí, melhor do que eu. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar da biologia. Animal é um corpo biológico. Tem mutações celulares, mesma coisa. Acontece. Lembre-se de uma coisa, as doenças que acontecem no ser humano, que você acabou de falar aí, é através de ação. Pode ser ação mental ou ação externa. No caso, do cigarro, e no animal também. Muitas comidas, muitos alimentos, a ação do ambiente pode levar o animal a determinada doença também, porque é um ser biológico. Tá?
E eu adorei essa pergunta, Elaine, porque a gente vai aprender cada vez mais e compreender agora, de vez por toda, que esse sofrimento natural... Por isso, vamos falar do cachorrinho da cadeirinha de rodas. O cachorrinho teve um acidente lá qualquer e ele ficou tetraplégico e precisa de uma cadeira de rodas para se manter. O sofrimento que você apresentou é o teu sofrimento, não o sofrimento do animal. Você está me entendendo? Você se reportou a ele e você sentiu tudo aquilo que é teu, não é dele. Se você procurar também, existe na internet, eu sigo esse cachorro, que é um Gold Retriever, uma menina maravilhosa, ela foi jogada pelo seu tutor, viciado, isso há alguns anos, de terminado andar, e a cachorra acabou ficando tetraplégica. Poderia sacrificá-la? Poderia. Amenizar o sofrimento? Amenizava. Mas não é isso que o animal precisava passar. A gente precisa aprender essas coisas com ele. E essa cachorra, ela participa, não sei se você já viu, tem muito no Instagram, tem no YouTube, falando sobre essa cachorra, a atividade que ela faz. Ela nada, ela participa de corridas, ela participa de eventos, tudo. E ela está lá feliz da vida. Você entendeu? Esse sofrimento no animal ali foi um sofrimento provocado. O tutor anterior, desequilibrado, pegou o animal, jogou e aconteceu o que aconteceu. Marcel Benedetti, nos livros dele, nos esclarece muito sobre essa situação de sofrimento provocado. Lá tem uma história que não me deixa quieto, porque eu sempre coloco essa história para os alunos ouvirem. Lá tem uma história de um cão, que o cão era um cão de rinha, como o Ricardo acabou de falar, que existia muito, viu, Ricardo? Ele existe muito ainda, viu? Rinha de galos, rinha de canário, eu sei disso, eu ando pelo Nordeste, eu vejo muito isso. Escondido, mas tem. Em São Paulo tem muito isso também, tá? Escondido, mas tem. E o que aconteceu? Esse cão sofria tanto abuso do seu tutor que ele acabou ficando muito um cão assassino pela ação que faziam nele, né? E o que aconteceu no desencarne desse cachorro, quando estava sendo preparado para seu reencarnar, para reencarnar, ele veio numa família abençoada, ele veio cego de nascença. E a gente pergunta, por que esse cachorro veio cego de nascença? Ele veio cego de nascença para dar uma acalmada no seu perispírito, para dar uma melhorada nele, para ele começar a sentir o amor de novo. Ele não sentiu em vida passada. Então, ele precisava ter esse choque do amor, da caridade, da compaixão, todas essas leis que a gente sabe que são leis universais. Entendeu? Então, ele precisou vir dessa forma para ele começar a perceber que existem pessoas boas. Então, Marcel conta essa história. Então, tudo que acontece na vida, que a gente apronta para o animal, é a lei do retorno. Ricardo leu o texto, foi muito claro ali. Nós somos responsáveis, sim, pelas atitudes que nós tomamos ao nosso próximo. E esse próximo não é só o ser humano, não. O nosso próximo é o nosso pet, o nosso animal, o animal que rua. A gente vê isso direto, esse sacrifício que fazem dos animais, esse sofrimento que faz o animal passar, que não há necessidade. Esse sofrimento não precisa passar. O animal precisa passar por sofrimento de evolução, que o Ricardo falou muito sobre isso. Viu, Elaine? Então, é lógico que a gente não vai deixar, se a gente vê alguém maltratando o animal, nós temos direito agora de chegar e tirar o animal, mas a gente sabe que pessoas são psicopatas, o Ricardo falou muito sobre isso, nós temos até que tomar muito cuidado, né? Porque eles acham que é direito. Hoje eu estava vendo na televisão, não sei se vocês viram, um indivíduo lá no interior do Nordeste, não é porque eu sou nordestino, tá, pessoal? Eu sou nordestino, não é porque eu sou nordestino, eu vou ficar falando mal, mas a gente sabe que a situação ocorre. Um cara com fusquinha puxando um cavalo velho, o cavalo não conseguia acompanhar. Quer dizer, isso é um sofrimento provocado para o mundo. Isso não pode acontecer. A gente tem, e hoje já tem lei, e o cara vai responder pelo que ele fez. Tudo bem, Elaine?
fui claro, sei que as coisas mais profundas, acho que o seu coraçãozinho acho que não aceitou ainda tanta coisa, mas a gente tem que evitar mesmo, entrar para não deixar acontecer determinadas coisas no animal que seja provocado. Mas o animal nascer cego, o animal nascer tetraplégico, o animal nascer com problema congênito, tudo isso tem uma explicação, tá? Como acontece mesmo, porque essa criança veio assim, mas a gente sabe que é um espírito que está ali, né? Então, o animal ele vem em determinada situação para também dar uma melhorada na família, né? Que acontece muito isso daí. Pessoas que pegam o animal desse jeito, cuida e cria, melhora o animal, eles se melhoram também espiritualmente. A gente vê muito isso, vocês vão ver lá no CEF, né, Carol? No CEF a gente encontra muito animal dessa forma. Obrigada. Bom? Obrigada. Tá bom? Agora é a Vivi. Pode perguntar, Vivi. Vivi? Então vai, Carol, faz você. Tá no mudo, Vivi, você tá no mudo. É o seguinte... na Voltei, verdade, então. Voltei? Posso ser rapidinho? Vai, Vivi, pergunta. A respeito da beladona, está escrito que ela é nociva ao homem, né? Mas é a beladona que tem a ver com homeopatia ou é outra beladona? É a beladona, mas você pega a tintura mãe, tá? Você pega ela é porque a que a gente usa a gente usa ela em diluição, né? A gente não usa propina Certo. também, a gente não usa droga, não usa alguns venenos na homeopatia e torna-se Sim. milho, né? E ele potencializa, ele melhora. Você não vai pegar droga, ela está se referindo à droga pura, entendeu? A Tá. beladora, a tintura mãe, ela faz isso. Mas Tá. ela é diluída, não, porque a gente usa muito na homeopatia alguns venenos que eles curam, né? Mas Sim. em questão de diluição. Tá, só Desculpa, isso. Ricardo. Obrigada. Quero que o Ricardo responder. Vai, Carol, pergunta para o Ricardo. Qualquer coisa eu ajudo. Não, mas olha, eu sou engenheiro e o João é o veterinário. E Tá nós bom, todos Ricardo, eu te temos ajudo em problema. qualquer coisa aí. Eu Vamos dou lá. uma ideia para vocês, me dão uma ideia, eu dou uma ideia para vocês. Se fosse dinheiro, eu ia ficar com dinheiro, vocês com dinheiro. Como a ideia, a gente fica com duas ideias. Então, por isso que é bom o grupo. Tá certo, é isso mesmo, filho. Nossa, muito bom, Ricardo. Carol? eu só queria fazer um comentário. A questão do animal sentir dor, isso já está abolido. A própria legislação hoje já aceita que é um animal, é senciente. Ele é passível, ele sente dor, fome, abandono, sente isso tudo. Mas tudo isso tem origem aonde? No coração do ser humano. O ser humano, a maioria dos seres humanos, pelo menos, acham que nós somos o centro do universo. É o especismo. Então, o ser humano acha que pode dispor dos animais da maneira como melhor lhe aprouver. É um absurdo que eu concordo assim embaixo do que o Ricardo falou. Vaquejada, tourada, rinha, isso é um crime assim, abominável. Por que é que o animal tem que ser colocado lá? Tem uma origem na crueldade do ser humano, da falta de consciência. A questão da alimentação também. Você come um tanto de grãos, é a mesma coisa que você comer um bife. Então, pronto, para que submeter o animal a isso? Mas isso tudo tem que haver uma mudança na consciência do ser humano, no sentimento do ser humano, que ele não é o dono do mundo. Os animais, isso está no livro dos Espíritos, eles trabalham em colaboração, eles nos ajudam, mas eles têm que ser tratados com respeito. O absurdo é caça esportiva. Para mim, isso não tem o menor sentido. Como caça esportiva? Vai fazer judô, vai correr, fazer qualquer coisa, caça esportiva. Eu me empolgo nessas coisas, eu não aguento, gente. Obrigada pela aula, Ricardo. Concordo com tudo que você falou. Olha, mais uma coisinha só. A gente está falando em polvo, né? Aqui tem um livrinho que é sobre, eu acho que o João deve saber, do Peter Godfrey Smith. Sim. É o povo e a origem da consciência. Os povos têm consciência, os povos tratam bem os mergulhadores, tem cidades, povos, tem toda uma estrutura. E a gente fala, pô, é um molusco, um bicho lá,
E ele tem um comportamento de mimetismo maravilhoso. Aham. Como é que fica, né? E a gente pica ele inteiro, põe lá e manda para dentro. Para quê, pô? Você não pode Ricardo, comer uma batata ou banana? olha, tem um filme muito bacana que chama, acho que é O Professor Polvo, que fala exatamente, acho que é esse escritor falando um pouco sobre a vida dele. É isso. É isso mesmo. Fazer uma pergunta? Pois Posso não, fazer uma pergunta? pode, Eliana. É o seguinte, algumas vezes eu ouvi e muitos das doenças humanas, elas são minimizadas às vezes pelos animais de estimação, que às vezes os animais ficam com a doença que poderia chegar aqui no perispírito e na matéria. Isso é verdade? Você falou que as doenças que estão no perispírito chegam à matéria, é isso que eu entendi. Por exemplo, né? Por exemplo, eu sou pré-diabético. Meu gato ficou diabético. Ele é diabético e eu dou insulina para ele 2 vezes por dia. Então, quando eu levei há 4 anos atrás, quando ele ficou diabético, a um laboratório, uma pessoa que atendia especialmente diabetes, animal diabético, ela me falou assim: esse animal acabou ficando com a diabetes para você não ficar diabético. Ele absorveu a sua doença. Isso é possível? Olha, que os animais percebem as pessoas, eu digo a espiritualidade, eles percebem a vibração das pessoas, eles percebem. Dizem que os animais pegam e têm a capacidade de melhorar determinados ambientes. Eu acredito que uma casa que tem um bichinho, um petzinho, tudo, as famílias vivem melhor, têm mais saúde. Agora, essa questão do animal sofrer influência, isso eu não sei dizer. Talvez o João possa explicar. Eu estava procurando aqui, não encontrei. Eu que está uma bagunça a minha biblioteca que você conheceu. Eu preciso colocar tudo em ordem, né? Quando eu estava lá na clínica, era tudo em ordem meus livros aqui. Eu ia procurar um que fala exatamente sobre isso. Que está acontecendo muito isso. Eu como médico veterinário, pego muito assim. O tutor. Doutor João, só faltava isso. Eu sou renal crônico, meu cachorro acabou de ser renal. Eu sou diabético, meu animal está diabético. Eu sou cardiopata, meu animal agora está cardíaco. Eu já peguei isso. Agora, Ricardo, João, eu não acredito que o animal passe por esse sofrimento dele socorrer a gente para nos libertar. Porque as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, isso nós temos que ter as consequências do que nós fazemos. Não os bichos. Respeito, João. Não os bichos têm que levar a culpa ou ser o nosso escudo. Eu não concordo. João, eu não concordo com essas coisas. Agora, eu vejo muito, eu como profissional, eu vejo muito assim. Meu cachorro, doutor João, eu sou diabético. Meu cachorro ficou. Eu olho para um, olho para o outro, eu não sei qual é mais obeso. Eu tô ou sou o cachorro? Você está me entendendo? Meu gato não gosta de andar. E você? Eu também não. Eu faço exercício físico. Quer dizer, eu já peguei vários assim, Ricardo. Eu gosto de assistir Sessão da Tarde, eu do lado comendo pipoca e meu cachorro comendo pipoca junto comigo. Quer dizer, você está se intoxicando e está intoxicando o seu animal. Eu acredito nessa situação. Não. Eu também, João. Né? Eu também concordo. Eu acho assim, o pessoal fala, os animais limpam o ambiente. O animal é um bicho que não tem rancor, que não tem raiva, que, sabe, ele é um exemplo de comportamento para nós. A gente vai ver as simplicidades, eles perdoam, fazem companhia para a gente. Poxa, eu moro nessa casa com a minha companheira e agora nós estamos com
os 4 bichinhos. É uma família, eu levanto cedinho, dou de cara com eles, estão tudo lá agradando, então eu sento no chão, eles vêm, aquela alegria, já começo o dia me sentindo bem, né? Se é nesse sentido de nos beneficiar, eu acho que eles beneficiam muito. Agora, no sentido de absorver da gente, eu acho que não. Então, eles podem até dar ser o sinalizador. Eu posso até falar assim, ele é o sinalizador. Opa, o que é que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha casa? Eu estou fazendo, vou falar como espírita, tá? Eu estou fazendo o evangelho no lar, eu estou mudando minha forma, meu jeito de pensar, eu estou mudando as minhas atitudes. Quando você faz isso, tudo que está inserido, como diz o Robert Sheldrake, né? Inclusive daquele livro que você me deu, que fala sobre os cães sabem na hora que os seus donos chegam, ali ele deixa muito claro que esse campo morfoenergético, o campus mórfico, isso existe, nós estamos inseridos nele, né? Se o bicho está doente, não é que era para eu ficar e acabou afetando o animal. E pessoas que não têm bicho em casa, que são muito mais doentes que pessoas que têm bicho. João, Mas, olha, posso fazer uma pergunta voltando ao tema do sofrimento? Quem é que está falando? Introduz aqui. É a Lígia. Oi, Lígia, pois não. Então, eu estou com a mão levantada há um tempo, daqui a pouco você vai encerrar. E eu estou um pouco angustiada. Eu vi semana passada a respeito da orca lá dos Estados Unidos, vocês ouviram? Ela ficou 52 anos em cativeiro e vão libertá-la no mar. Não, ela sofreu, imagino o quanto ela sofreu. Agora eu pergunto, neste caso, libertá-la não vai ser um sofrimento maior, porque ela nunca viveu nesse mundo? Não seria mais interessante que ela vivesse num tanque, mas vivesse em paz? Então, isso realmente me preocupa, assim. Porque aí é um sofrimento que ela passou bastante grande, né? Agora, soltar ela para o mar, será que ela vai sofrer mais? Então, nós temos o exemplo do Willy. Lembra do Willy também, que era uma orca, que ela foi solta, ela morreu. Então, ela morreu. Então, como é que... A não ser que pode pensar assim, ela está com 50 e poucos anos. Qual é a vida útil de uma orca? Não sei. Será que não é melhor ela desencarnar lá no mar para ter... Isso, eu estou falando, isso sou eu. Talvez não seja nada disso, isso é minha opinião. Você perguntou, estou falando a minha opinião. Será que Ricardo, é mais fácil ela desencarnar lá no meio do mar para não pegar não sei quantas toneladas? Vamos fazer o quê? Virar, sei lá, o corpo, levar não sei para onde, enterrar onde? Pelo menos lá no mar, eu não sei se é isso é opinião minha, você entendeu? Não, ele foi solto, ele morreu, ele não aguentou. É isso que a gente pensa. Elaine, deixa eu te falar uma coisa. João, você estava falando da Olivia, né? A hora que você falou da cachorrinha, é a Olivia que você falou, não foi? Olivia. Cachorrinha tetraplágica. Ah, sim, ela mesmo, isso. Elaine, ela é embaixadora de uma ONG que doa cadeirinhas de roda para animais. Você tem que ver a felicidade dos animais. Eles poderem correr, brincar. Divulga no grupo a página dela, porque eu não conheço. É Olivia, nossa, ela é uma golden hiper famosa. Ela mesma. Ela tinha sido deixada para eutanásia. Aí essa pessoa viajou, pegou ela, e ela é amada, ela é hiper blogueira, ela é muito feliz. Então entra para ver, e ela é embaixadora dessa ONG de cadeirinhas que ela distribui, eu até ajudo também. A Valquíria também que está comigo, a gente participa bastante. A coisa mais linda, né, João? Apaixonante. Lígia, eu vou deixar o nosso grupo aberto para a Lígia fazer toda essa divulgação para a gente. Perfeito. Tá, deixa eu só, me permita acalmar rapidinho só o coração da Lígia. Eu li sobre essa baleia também, e eu não sei se vai te ajudar um pouco, mas ela será solta e ela será acompanhada por pesquisadores de 18 a 24 meses numa área oceânica de preservação. Então, e ela não nasceu no tanque, ela foi retirada da natureza. Então, a gente acredita que aquele instinto, aos poucos, ela vai conseguir, esperamos que sim, que ela se readapte, entendeu? Mas ela não vai ser abandonada, ela vai ser acompanhada
por 18 a 24 meses numa região oceânica que é preservada. Então, acredita-se ali que ela vai ter um período de vida feliz, né? Um processo ali de readaptação, e é isso que a gente espera, né? Verdade. Vamos vibrar, Obrigado, olha, Com obrigado, certeza. Elaine, tá vendo? Isso eu não sabia que estava acontecendo isso foi opinião minha, opinião não pensada, uma opinião já instintiva, na realidade, entendeu? Pessoal, Não, muito sim. bom. Olha, eu já estou no horário, me desculpem. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. O Ricardo faz Olha, parte. eu que agradeço, João. Aprendi muito hoje, viu? A gente está sempre aprendendo, meu irmão. Então, continue conosco, que eu vou pedir para a Carol fazer a nossa prece final. Não esquecer de fazer a fluidificação das nossas águas e não esquecer de vibrar pelaquela nossa colega de turma, que inclusive ela ligou que não vai poder estar hoje conosco, que é a Betânia. Carol, por favor. Então, vamos agradecendo por todos os ensinamentos que nós recebemos na noite de hoje. Vamos unindo os nossos corações, unindo com as melhores vibrações. E essas vibrações, sob a forma de uma luz azul muito intensa, sobe ao espaço e envolve todo o universo em paz e harmonia. Envolve todos os planetas, envolve o nosso planeta Terra, envolve todos os países, povos, nações, especialmente aqueles que se combatem em guerras, que sofrem por catástrofes naturais. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, vamos mentalizando todo o nosso contorno geográfico, iluminado por essa luz de paz, alcançando todos os nossos irmãos em sofrimento. Que essa luz azul envolva todos os governantes mundiais, envolva os governantes da nossa pátria, a pátria do Evangelho. Vamos vibrando pelo meio ambiente, pedindo a preservação das matas, florestas, a purificação do ar que respiramos, a purificação das águas. Vamos vibrando por todos os seres vivos, onde quer que eles habitem, que eles possam ser respeitados, que eles possam ser mantidos em seus habitats, e que o plano espiritual, vamos unir todas as nossas forças para que seja erradicada do coração humano a caça esportiva, a disputa com animais, vaquejadas, touradas, rinhas, que o ser humano se conscientize que isso é uma crueldade. Vamos vibrando fortemente nesse sentido. Vamos vibrando por todos os doentes do corpo, da alma, fazendo uma vibração especial por nossa companheira Betânia, que ela seja amparada pela espiritualidade, pelos médicos do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, que ela possa ter muita paz, harmonia física e espiritual. Vamos vibrando por todos os nomes dos pets que se encontram no nosso grupo de WhatsApp, que eles sejam amparados por São Francisco de Assis, pelas correntes dos franciscanos, que recebam o alívio de suas dores, que tenham equilíbrio de seus corpinhos, que possam ter a sua saúde, se for da vontade de Deus, nosso Pai. Vamos vibrando por todas as casas espíritas, por todas as religiões que se dedicam à prática do bem, por todas aquelas que se reúnem em torno do Evangelho de Jesus. Vibramos por todos os lares, especialmente aqueles que se encontram em desarmonia, pedindo que Jesus, mentalizando a doce e meiga figura de Jesus, entrando pela porta da frente de nossas casas, e com sua passagem tudo se ilumina e harmoniza. Vamos pedindo uma vibração por todos os desencarnados, o seu acolhimento na espiritualidade com amor e o encaminhamento aos seus locais de refazimento. Pedimos a espiritualidade do bem, as correntes médicas que façam a fluidificação das nossas águas, dos tutores e as dos pets. Nelas sejam colocadas as energias e os medicamentos para que possamos ter o equilíbrio físico, mental e espiritual. Neste momento, vamos vibrando intensamente, pedindo uma vibração por cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, tenhamos sempre sustentação e amparo, saúde e equilíbrio do corpo, do espírito,
força, coragem, fé, perseverança, para continuarmos trilhando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E eu peço licença para encerrar com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima semana. Muita paz a todos. Obrigado, Carol. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Que todos Obrigado, tenham uma João. excelente semana. Obrigado, meu irmão.